Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aí mais um dia nesta caminhada, nesta jornada, e nós vamos estar falando hoje sobre a continuidade, a reforma que o Senhor não fez, a reforma e o reavivamento que o Senhor não fez no povo de Israel, nos filhos de Deus. A reforma que o Senhor queria fazer e não conseguiu fazer. O tema de hoje é a continuidade, né? Vamos estar em Josué, capítulo 13. Nós vamos ler algumas coisas aqui e meditar. E naquilo que Deus falou para Josué, eu vou fazer aplicações para as nossas vidas, tá? Então, nos temas dessa semana, normalmente a gente fala muito assim, lá no original diz isso. Nessa semana eu vou falar primeiro num âmbito geral, da nossa maneira de ler, evitar no original. Depois a gente vai buscar algumas palavras no original, mas eu quero fazer um pano de fundo para algumas coisas que vale a pena. Então, hoje, de maneira especial, a gente vai pegar pontos, tá? Para a gente entender, ver a narrativa do que aconteceu. Por que o povo de Israel, Deus prometeu as coisas, não conseguiu alcançar os objetivos? E por mais que Deus tenha prometido a Moisés, toda a planta do vosso pé eu vos tenho dado para Josué, e para Moisés e para Josué, eles prometeram até o Líbano, prometeram para eles. Não aconteceu neles e nem nas gerações seguintes. Então, como entender isso? Qual foi a parte do reavivamento e da reforma que o Senhor estava fazendo que cessou de fazer, que parou de fazer? E esse tipo de reavivamento e reforma na nossa vida pode também estar parando. Às vezes a gente reforma uma coisa, reaviva também outra, mas chega um ponto que diz, não, não, aqui não dá mais, é melhor eu não andar mais. Melhor, do jeito que está já está bom. Será que é isso? Porque quando a gente pausa e diz assim, aqui já está bom, a reforma e o reavivamento para. O texto de hoje é Josué capítulo 13, mas antes da gente ler, eu vou ler o verso 1, eu li ontem, né? Eu vou ler a partir do verso 2 em diante, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, abra a nossa mente, o nosso coração. Permita que a gente possa aprender mais do Senhor. Te pedimos agora que esta, esta reforma e o reavivamento que o Senhor quer fazer em nossas vidas, que a gente deixe o Senhor fazer. Por favor, não, não deixe que o nosso coração duro segure o Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Verso 2: Esta é a terra que ainda não foi conquistada. Todas as regiões dos filisteus, toda a Jesur, desde Sió, que está de frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como o dos cananeus. Os 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, Asdote, Asquelon, Gate, Ecrom, ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e a Meará, que é dos sidônios, até a Feca, limite dos amorreus, ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, até o nascente do sol, até o nascente do sol. Essa expressão é bonita, né? Porque quando você vê o nascente do sol, sabe? Ó, eu falei até o poente ontem, e ele está lá em Josué capítulo 1, e aqui ele está falando até o nascente do sol, ou seja, de uma ponta a outra. Aonde seus olhos fossem bater, eu dei essa terra, filho. Vai. Ainda ficou muita terra. Muita terra. Vai até onde nasce o sol. Vai até onde põe o sol. Haja terra, irmãos. Haja terra, porque quanto mais a gente andar em direção ao nascente do sol, mais vai ter terra para a gente andar. Até onde a gente andar, onde o sol se pôs, mais vai ter terra para caminhar. Olha quanta coisa que o Senhor queria dar. Quanta. E Josué foi fiel ao Senhor? Foi. Eu diria que ele foi extremamente fiel ao Senhor. Josué era forte e poderoso. Ele teve um grande pai espiritual, Moisés.
Mas ainda assim faltava muita, muita, muita terra. Queridos, todos os grandes líderes que já passaram na sua vida, na sua casa, no seu lar, por mais poderosos que possam, meu avô, meu pai, o pastor, pode ser o mais poderoso, ainda vai faltar muita coisa para fazer. E o problema é que a gente se acomoda com o que a gente conseguiu. E aí o líder morre, porque o líder continua falando. Você já viu um ancião? Aí eu falo, não ancião de igreja, né? Porque a nossa mente, quando fala de ancião, é de idade mesmo. Um pai, o patriarca, quando ele tem que falar alguma coisa e ele não fala, se ele tem essa personalidade, pode ter a idade que for. Quem vai repreender ele? Ele é mais velho que todo mundo, ele fala. E aí ninguém nem retruca, mas baixa a voz, porque fulano está falando. Note que depois que ele morre, acabou os conselhos, acabou as orientações. E aí, aqueles que não continuaram a reforma e o reavivamento, faz o quê? É, vamos dizer assim, se fica estagnado, fica parado, fica sem poder fazer as coisas, queridos. Não é isso que acontece? E o texto continua dizendo, eu preciso ler porque é muita coisa. Ainda, até o nascente do sol, desde Baal-Gate até o pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Ramate é lá em cima. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano, mais uma vez, até Mesrefote Maim, dos Sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Deus prometeu a Moisés, Deus prometeu a Josué, agora Deus está dizendo a Josué, velhinho, filho, eu continuo dando aos filhos de Israel. Por que filhos de Israel? Porque Josué já não conseguiria mais lutar. Agora vem outro. Às vezes a gente tem um grande líder na nossa frente ou batalhando por nós, e a gente fica triste quando esse grande líder está na hora de ir embora, ou descansa no Senhor, ou como um pastor vai embora, né? Vem outro. Ah, porque quem dera se o pastor voltasse, quem dera se o meu pai tivesse vivo, quem dera. Não, irmãos, eles já fizeram a obra. Quem dera nós tenhamos coragem de fazer a obra. Porque agora é a gente que tem que fazer. É eu e você. Josué poderia não ter seguido o que Moisés falou, poderia ter abandonado Deus, mas não abandonou, antes meditou na lei. Sabe, queridos, a hora é agora. Nós precisamos deixar que o reavivamento, a reforma que o Senhor fez, continue a fazer. Você não pode parar. Você não pode simplesmente, sabe, se não, quem dera. Não, mas se o pastor A tivesse, se meu pai, se meu avô tivesse, aí eu conseguiria fazer. Nada. Se você tem os conselhos deles, faça. Faça. Ora, se eu tenho um professor de matemática e ele me explicou a matéria, eu vou precisar de outro professor? Eu não vou estudar mais até chegar um outro professor? Eu vou jogar fora todo aquele ensinamento até vir um outro professor? Percebe que na vida espiritual a gente faz isso? Não, queridos, a gente tem que avançar. Se a gente está recebendo as instruções, é para a gente avançar. Se você tem lido a palavra de Deus, é para você avançar. Então o Senhor está dizendo, Josué, filho, filho querido, do mesmo jeito que eu fui com vocês, eu vou ser com o filho de Israel. Olha só, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei.
Distribui, pois, agora as terras por herança às 9 tribos e meia de Manassés. Queridos, existiu duas tribos que receberam, né? Que era a outra metade da tribo de Manassés, a tribo de Gate, se eu não me engano, e a tribo de Ruben. Essas ficaram além do Jordão, né? Antes do Jordão. Essas já tinham a herança. Faltava ainda 9 tribos e meia. Olha só, faltava. Quando Josué. E olha que Josué venceu muita gente, mas no capítulo 13, Josué já era idoso. Já era idoso, está aqui, e entrado em dias, ou seja, não é simplesmente idoso, já era avançado, já era lá na frente. Eu não vou dizer que. Não vou dizer, né? Então, já era bem avançado, mas o Senhor disse: ainda falta muita terra. Reparte. Essa porção, olha só, o Senhor mandou repartir as terras que ainda não eram deles. Ou seja, acreditar pela fé. Reparte as nações, filho. Reparte as 9 tribos e meia que ainda faltam. Porque a tribo de Levi não entraria, ok? Mas, pastor, 9 tribos e meia. Mais 2 tribos dá 12. Não dá? Porque 9 tribos e meia mais a metade dá 10. Como foram 2 tribos e meia, não foi isso? Aí fica 12. Mas se são 12 filhos, e tem mais a tribo de Levi, ficou 13. Aí você coça a cabeça e tal, mas como é que explica isso? Se o Senhor já deu a, as terras, né? Olha só, o Senhor já deu as terras. E aí, como é que é? Como é que pode? E aí? Queridos, a tribo de Levi não recebeu a recompensa. A herança da tribo de Levi era trabalhar para o Senhor, receber do Senhor, receber dos dízimos do Senhor e das ofertas. Então, Deus, a José do Egito, note, não tem a tribo de José, tem a tribo de Judá, a tribo de Levi, todos eles eram nomes dos filhos. Mas em José, não era. Não tem tribo de José, tem tribo de Manassés, que é filho de José, e Efraim, filho de José. Então José ganhou a porção dupla, uma bênção dupla. É só voltar lá e ler a história. Então, por isso, tem 12 tribos. Fora de Levi, que Levi não é considerada a tribo neste sentido de receber a herança, porque a herança de Levi era a herança do Senhor. Ok, queridos? Então, por isso, 12. Por quê? Ficaram 2 tribos e meias, né, para trás. E agora, vai receber as outras? Dá 12. Mais Levi dá 13. É porque José foi dividida em duas. Foi dividida não, né? Foi multiplicada. Porque era um, passou a ser 2. Então, se dividir, um vai virar meio. Não é isso? Então, nesse sentido, faltava 9 tribos e meia no capítulo 13. E aí você lê, né, os capítulos 14, capítulo 15, e olha só o que diz no capítulo 18. Capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação. Ó, eu falei no capítulo 13, faltava 9 tribos e meia. Apesar de Josué ter vencido muitas cidades, cidades grandes e poderosas, mas faltavam ainda as posses completas, sabe? De cada uma. Então, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita a eles. Dentre os filhos de Israel, verso 2, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a herança. 7! O capítulo já é 18, já está terminando o livro de Josué, e ainda faltava quanto? 7. Se eram 12, então, olha só, Moisés e Josué deram só eles
5 tribos. Deram a herança só de 5 tribos. Faltava de outros 7 ainda. Faltava no sentido de centenas. Aqui era, já estava compartido. Assim, compartilhado. 5, completamente. Porque conseguiram vencer as cidades todas. Ou a maioria das cidades. Só que o Senhor fala, pois Josué, você vai descansar, eu vou ser com os filhos de Israel, eu vou vencer com eles para dar o restante. Foi isso que a gente leu no capítulo 13. E no capítulo 12, no 18, perdão, olha o que Josué diz no verso 3. Josué repreende os filhos de Israel. Por quê? Porque ele está vendo que o povo está demorando, mesmo ele velhinho. Verso 3: Disse aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes a terra que há de possuir o Senhor, Deus dos vossos pais? Até quando vocês vão demorar? De cada tribo, verso 4, escolhi 3 homens. Então faltam ainda 7. 7 vezes 3, 21. 21 homens, né? De cada tribo que ainda falta, escolhi 3 homens para que eu vos envie, e eles se disponham e corram à terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e torne a mim. Ué, mas o povo já não tinha feito isso lá no passado, que percorreu a terra e tal. Percorre a terra de novo, a terra que ainda falta. Faz um gráfico, olha, um gráfico, faz um mapa para mim, sabe? Faz um desenho. 21 pessoas, vocês vão. 21 pessoas. E verso 5. E depois torne a mim, né? Verso 5. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território e a casa de José ao seu norte. Porque José e Judá, olha só, a tribo de José, né, que seria aí Efraim e a tribo de Judá, já receberam. Então, ele estava fazendo as suas limitações aí. O que, que era para fazer? Ficará no seu território e a casa de José no seu também, ao norte. Então, ao norte vai estar, eles não vão, vocês vão. Eles já receberam a herança, vocês não. Vocês vão só para dividir a terra. Mas na hora de lutar, obviamente, ia todo mundo junto para um ajudar o outro. Porque senão não ia vencer, né? Deus o fazia assim. Mas para ir desenhar a terra, fazer um gráfico da terra e mostrar, para dividindo ela em 7 partes, eram esses 21 homens. Ok? Verso 7 diz assim: Porquanto os levitas não têm parte, eu já falei isso, né? E por causa do sacerdócio, eles recebem dos dízimos as ofertas. E Gade e Ruben, eu falei Gate, né? É Gade. Gate é uma cidade dos filisteus. Então, Gade, a tribo de Gade e Ruben, e a meia tribo de Manassés. Então dá 12, né? 9 tribos e meia, mais 2,5. Agora, ele já deu mais 2,5, porque ficaram 7, eram 9 tribos e meia, agora só tem 7. Então, 2,5 depois do Jordão e 2,5 antes do Jordão. Pronto. Isso foi o que Moisés e Josué conseguiram. Faltava ainda 7 lugares, 7 regiões, né? Vamos dizer assim, que seria para as tribos. Ok? E no verso 9 diz: Foram, pois, os homens, passaram pela cidade, pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué no arraial em Siló. Então Josué lhes lançou sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões aos filhos de Israel. O Senhor não tinha dito isso a Josué? Josué, divide a terra. Eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vou dar. Então, Josué, já no capítulo 18, mandou, vai, faz o gráfico. O gráfico foi tão grande que foi feito um livro. Deu um livro. É lógico que não é um livro igual ao nosso, né? São rolos aí, pergaminhos ou tábuas e tal, aquelas placas, né? De argila, muitas vezes escritas, com os desenhos, com a extensão da cidade por cidade.
Ou seja, o Senhor protegeu, porque eram 21 homens apenas. Eles iam numa cidade, desenhavam, ia na outra, ia fazendo um mapa, né, de toda a região para dividir nas 7 tribos. Vocês acham que as outras nações que não foram derrotadas não sabiam? Quem são esses aí? Veio desenhar a terra, vão matar ele. A Bíblia não fala mais sobre isso. Mas com certeza eles tinham perigo de vida, mas eles fizeram a obra. O Senhor já tinha dito: ninguém vai poder resistir, filhos. Eu vou ser com vocês também. Então Josué, ao dar a ordem, era, ok? E aí, queridos, no capítulo, no capítulo 23, é o contexto que a gente vai chegar. Olha só. Então, percebe como a gente precisa entender que a reforma ainda não estava terminada e, pela fé, Josué repartiu a herança. Pela fé, porque as terras ainda não tinham conquistado, já tinham desenhado. O que a gente pode aprender com isso, queridos? Que há algumas reformas na nossa vida que o Senhor ainda não fez. Há algumas terras que a gente precisa avançar, que a gente ainda não fez, mas a gente precisa, pela fé, avançar. Pela fé. E como é que é pela fé? Eu tenho que saber quais são os meus problemas, quais são as minhas lutas. Eu não posso simplesmente orar ao Senhor: Senhor, me perdoe. Senhor, sabe, perdoa os meus pecados. Sabe, tudo genérico, genérico, orações genéricas. Essas orações genéricas não salvam ninguém. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Você fumou? Eu fumei? Eu não fumo. Mas eu fumei. Eu tenho que confessar o pecado. Senhor, eu fumei. Me ajuda. Você bebeu? Eu bebi? Não bebo. Tal, isso e aquilo, sabe? Mas bebi? Senhor, eu bebi. Eu matei. Senhor, eu matei. Ninguém sabe. Eu matei. Me perdoa. Senhor, eu cometi adultério. Me ajude a não fazer mais. Senhor, eu sou mau. Eu roubo as coisas. Me ajude a não fazer mais. Você entende, queridos, o que eu estou falando aqui? Não basta chorar, lamentar, fazer como Esaú chorou, lamentou, pediu para o pai: pai, me abençoa, pai. Ele clamou com lágrimas, mas não teve nada. A bênção foi dada para Jacó, filho. Não dá para te dar. E às vezes a gente chora, 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 até quer morrer por causa do pecado, porque a gente não consegue vencer o pecado. Mas a gente não confessa o pecado. A gente precisa confessar, não basta sentir remorso. Não basta ficar triste porque deu errado, porque alguém descobriu. Aí você fica triste porque fulano fez e não foi pego, ciclano fez e não foi pego, e você fez e foi pego. Olha, que coisa horrível. Os outros não foram pegos, mas você foi pego. E aí, por que não assume? Eu errei. Não, eu não errei. Isso já faz há tanto tempo. Isso já faz há muitos anos. Eu não. Não. Para que vai vir isso agora? Para quê? Ué, vai vir no dia do juízo. Tudo o que nós fizermos de maneira escondida vai vir à tona. Se não vier aqui, vai vir no céu ou no julgamento. Então vai vir. O que eu e você fizemos vai ser trazido à tona. A questão é, precisamos confessar. Precisamos confessar. Precisamos reavivar
e reformar a nossa vida. Quem comete adultério, não cometa mais. Quem fornicou, não fornica mais. Quem bebeu, não beba mais. Quem fumou, não fuma mais. Quem roubou, quem matou, não mate mais. Não, sabe? Não, não mais. E a gente precisa confessar. Caiu, confessa o que você fez. Dobre os seus joelhos e fale com Deus. Descobriram? É a vergonha? É vergonha, com certeza é vergonha. Mas se descobriu, é porque você não está arrependido. Então, provavelmente o Senhor permitiu que viesse à tona. Sabe para quê? Sabe para quê? Para você despertar. Queridos, eu não sou Deus, mas pelo pouco que eu conheço da Bíblia, se você cometer um pecado, qualquer um desses que eu acabei de falar e outros que eu não recitei aqui, mas que são pecados, cometeu uma vez, Deus não permite que você seja pego. Vou repetir. Até onde eu sei da Bíblia, o pouco que eu sei. Você nunca cometeu aquele pecado e você comete hoje. Os seus amigos já fazem, e aí te chamaram para ir numa balada, e lá na balada você caiu. Caiu. Eu vou te dizer que você não fez a primeira vez e caiu, e o Senhor trouxe à tona. Normalmente, quando vem à tona, é porque já aconteceu muitas e muitas vezes. Ah, pastor, só fiz uma vez e engravidou. Pastor, eu só foi essa vez que eu fumei, só foi essa vez que eu bebi. E um irmão da igreja descobriu. Mas eu nunca fiz isso. Se é a primeira vez, então você passou mal, vomitou, porque quem não está acostumado com cigarro passa mal, muito mal. Quem nunca bebeu, vai beber, vai cuspir, vai vomitar. O corpo joga fora. Vocês sabiam que o corpo joga fora? Algo estranho, ele joga fora. Por isso que quem nunca bebeu e vai beber, vomita. Mas você já percebeu que tem muitos bêbados hoje em dia que não vomita mais? Porque o corpo entendeu que era para absorver aquela desgraça. Note, queridos, que há reformas que a gente precisa continuar. Você venceu uma coisa? Que bom! Tá cheio de outras coisas para vencer. E se você não vencer, vai ficar isso aqui, queridos. Quantas terras precisavam ainda avançar e não avançaram? A gente precisa, pela fé, confessar. Você não consegue vencer? Não consegue? Então, querido, sabe, às vezes a gente, fulano teve uma outra família, escondeu anos, manteve uma outra família. Gente, da igreja, como é que é isso? Jovens sabem que não é para fazer, aí vivem namorando, aí não aguentou porque foi mais forte. Que foi mais forte? É porque é um fraco. Quem cai é fraco, não é forte. Mas se a gente se fortalecer no Senhor, a gente vai vencer. A gente não vai cair. E se caiu, vai levantar. Precisa levantar. Se não levantar, a reforma e o reavivamento que o Senhor queria fazer na minha vida e na sua, ela para, ela morre.
ela não avança. Queridos, olha como é que é profundo isso. Eu falei de alguns pecados, mas, queridos, tem gente que, Senhor, me perdoa, me perdoa. Vê coisas pornográficas, Senhor, me perdoa. Ah, faz coisas erradas, se masturba. Isso é errado. Seja homem, seja mulher. Casado ou solteiro. É errado. É errado. É errado. Não, porque tem que confessar. Se não confessar, não vai haver reforma e reavivamento. E se não há reforma e reavivamento, ele para aonde você alcançou. Tem gente que fica feliz porque vai na igreja. Tem gente que fica feliz porque leu a lição da escola sabatina. Meu amigo, só com a lição da escola sabatina você não vai para o céu. Só lê os escritos de Ellen White, só lê a Biblinha ali. Eu fiz meu ano bíblico, pastor. Você fez o ano bíblico ou você estudou a Bíblia? Você tem que estudar a Bíblia. Não é só fazer o ano bíblico. Essas coisas podem ser e são úteis? Lógico que são. Por favor, não estou dizendo que não é para fazer. É para fazer, mas não ache que isso vai te salvar. Isso são coisas que vão te ajudar a manter firme a sua promessa, a promessa de Deus para você. Mas a gente não pode parar, estagnar, a gente tem que avançar. No caso dos pais, vendo os filhos fazendo algo de errado, repreenda-os sim. No caso dos filhos, vendo os pais fazendo algo errado, sendo os pais da igreja, repreenda. Que negócio é esse? É meu pai, né? Eu não posso repreender. Repreenda. Vai ficar com raiva? Vai. Você já viu algum pai pedindo desculpa, perdão para os filhos? É raríssimo um pai pedir perdão. Os antigos não pedem, ficam com raiva. Tem erros, como nós temos, mas vá você falar de algum erro passado para ver se morre com raiva, fica com raiva, emburrado. Mas se está errado, se é da igreja, e você está vendo, você precisa, porque Deus tem que reformar a vida dele também, ou dele ou dela, como tem que reformar a sua. Então, às vezes, a gente vê filhos, a gente vê pais fazendo coisas erradas, mas não fala nada. Deixa. Aí, a reforma não acontece neles e em algum momento não vai acontecer na sua vida. Queridos, no capítulo 23, versos 2 em diante, diz assim: chamou Josué todos os anciãos, os seus cabeças, os juízes, seus oficiais, e disse: eu já sou velho e entrado em dias. Vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vede aqui que fiz cair as sortes das tribos, as nações que restam, e juntamente com as outras nações que já eliminei, uma a uma, desde o Jordão até o Mar Grande, até o pôr do sol. O Senhor vosso Deus vos afastará e vos expulsará a vossa presença, e vos possuireis a sua terra, como o Senhor prometeu. Note que Josué, velhinho, começa a relembrar o povo, porque o povo já estava parando, já estava, sabe, não, vamos ficar por aqui. O Senhor prometeu dar a vocês e vai eliminar essas nações do mesmo jeito que eu já eliminei estas outras. Queridos, se você vencer o vício do cigarro e falta da bebida, avance para vencer esse vício. Se você vencer o vício da prostituição, ainda falta vencer o vício do roubo, que bom, avance, ou vice-versa.
Se você tem uma natureza ruim, no sentido assim, é mal, é reclamão, vive reclamando, mas não adultera, sabe, não bebe, não fuma, mas é ruim, é reclamão, é ranzinza. Então peça para o Senhor, me muda, porque ainda há muita terra para vencer. E do mesmo jeito que Deus venceu as antigas, tem que ser eliminado. Não existe cidade que vai e volta. Não pode existir. E o povo de Israel deixou. O povo de Israel deixou as cidades. Teve cidades que o povo de Israel deixou. Não. A gente força a trabalhar. Olha, Josué, na morte, já velhinho, ele disse: lembra das nações que nós já eliminamos. Deus vai eliminar da sua presença e vós possuireis a terra como prometeu. Olha só o que diz os versos. E amanhã eu já estou terminando, amanhã eu vou entrar de novo nesse tema, porque eu vou continuar. Mas olha só o que diz os versos 15. Versos não, perdão, Josué 15, 63. Falando já da tribo de Judá. Não puderam, verso 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém vivem até os dias de hoje. Então houve mistura de povo. Não era para vencer? Ah, mas aqui a Bíblia diz que eles não puderam. Não puderam por quê? Se Deus disse que era para expulsar. Olha só o que diz no verso 10. Josué 16, verso 10. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer. Assim habitaram ele no meio dos efraimitas até os dias de hoje. Porém, há trabalhos forçados. Olha só o que o povo quis fazer, em vez de destruir, a ordem era destruir. Não, mas a gente é mais forte. A gente pode ter alguém para trabalhar para a gente, fazer trabalhos forçados. Larga este pecado. Não, eu já não faço mais, pastor. Cuidado. Aquele que caiu no adultério, mandou mensagem para A, mandou mensagem para B. Cuidado, filho. Tenha cuidado. Não, pastor, eu já não caio mais. Mas por que eu não posso ficar mandando mensagem para A ou para B? Eu não estou mandando, fazendo nada demais. Eu já larguei a bebida, mas eu estou no bar aqui. Está fazendo o quê no bar, meu irmão? Não, eu tenho um amigo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Largou, mas não largou. Você já viu gente largando e não largando? Está aqui, o povo de Israel largou e não largou. A gente não pôde vencer. Que não pôde vencer, queria trabalho escravo, queria que os outros trabalhassem de graça. Coração perverso. Desculpe eu falar, queridos, porque se a gente não muda, é porque o nosso coração é perverso. É porque a gente não quer mudar. É porque a gente não quer mudança. É por isso que a gente não muda. Só por isso. A reforma e o reavivamento que Deus quer fazer na nossa vida e não faz, é porque a gente não quer. Não toca, não. Isso aqui não, Senhor. É igual aqui em casa, às vezes a minha esposa quer jogar as coisas fora. Nossa, eu vejo um desespero. Não, meu bem, isso aqui não. Moisés, você não usa isso, vamos jogar fora, vamos dar para os outros. Não, não, não quero doar, não. É meu. Eu estou falando, estou fazendo assim porque eu faço assim. E ela fica, você vai. Se você jogar isso, eu vou jogar suas coisas também. É assim que eu falo. Mas não é assim que a gente faz na vida espiritual? O Senhor está mexendo nisso. Não. Isso aqui não, Senhor. O que é isso, Senhor? O que é isso? Por quê? Eu quero ler mais um verso. Capítulo 17, versos 12 e 13. Diz assim: os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra.
Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não expulsaram de todo. Quer dizer, o Senhor fortaleceu o povo, era para destruir, mas preferiu fazer trabalho forçado. A reforma que não é completa, que é meia reforma, meio reavivamento, não funciona. Fica como pecado acariciado. Você gosta de carne de porco, largou a carne de porco, então peça a Deus para você sentir nojo dessa desgraça. Desculpa falar assim, irmãos. Agora tá cheio de crente que hum, é bom o negócio, mas eu não como mais, pastor. Sabe? Mas parece cerveja. Não, tem uma cerveja sem álcool. Você já sabe o que eu penso sobre cerveja sem álcool. Um dia eu falo sobre isso aqui. Mas tá cheio de crente que bebe. Sem álcool, pastor? Pode? Pode. Não me lembro de estar aqui dizendo que pode. Não me lembro. Mas não está escrita a palavra cerveja, é verdade. Fala de bebida forte. Para que você vai beber uma cerveja que diz ser sem álcool, se o objetivo da cerveja e a palavra cerveja é literalmente uma bebida alcoólica? Está lá no dicionário. Vai lá no dicionário. Procura o que é cerveja. Uma bebida fermentada. Então, como é que você diz que a bebida não é fermentada, porque é 0%? Se o nome cerveja já está dizendo que é fermentada. Tem algum equívoco. Não, por isso que é cerveja zero. Zero? Vai ter crente zero também no céu. Zero. De zero pecado. De zero de pessoas que querem acalmar o coração, apalpar, apalpar. Não come, mas quer apalpar. Não come do fruto, mas toca no fruto. Eu termino esse momento dizendo o seguinte: mais uma vez, o Senhor quer reavivar o nosso coração. O Senhor quer reformar a gente, mas ele precisa tocar em alguns pontos que ele não está tocando hoje. Sabe por quê? Porque a gente não pede. Então eu vou fazer uma oração. Quer você fazer essa oração? Vai ser uma oração dura, porque eu vou falar aqui os pecados. Com os olhos fechados, e você com os olhos fechados, pode ter certeza, se você tiver algum desses pecados, eu estou orando para você, estou orando para mim também, para mim também. Tem muita terra ainda para alcançar e o povo não foi. O povo preferiu, sabe? Eu larguei a bebida, mas meus amigos estão no bar. Eu larguei as boates, eu larguei isso, eu larguei aquilo, mas meus irmãos da igreja vivem lá. Eles são meus amigos. Você é amigo de Deus ou é amigo dos seus irmãos em Cristo? Seja amigo de Deus, meu querido. Se tiver que largar alguém da igreja, largue. Mas não larga o Senhor. Não faz o trabalho forçado. Tá cheio de crente na igreja, cheio de pecado vencido, mas com trabalho forçado. E aí é um bando de fraco espiritualmente, um bando de fraca espiritualmente, uma pedra de tropeço dentro da igreja. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, essa semana vai ser uma semana bem dura, bem firme. O objetivo nosso não é ofender, mas, Senhor, há pecados que precisamos vencer. Sozinhos nós não vamos vencer. Muitas vezes nós temos a natureza má, nossa natureza é ruim, perversa, ruim, má. Às vezes, Senhor, pode ser que alguns podem estar caindo no vício do adultério, no vício da prostituição, no vício do cigarro, no vício das bebidas, no vício do roubo, até roubando a ti, Senhor, quando a gente não devolve os dízimos. Pai, há muitos tipos de pecado. Há muitas coisas
que é uma aparência do mal, nos vestimos mal, ficamos tirando foto muitas vezes para postar, para que os outros fiquem olhando para a gente. Com que objetivo, Senhor? Muda o nosso viver, muda a nossa maneira de existir, faça o reavivamento e a reforma que é necessário. Por favor, haja, Senhor, em nossas vidas para que a gente não caia nesses mesmos erros do povo de Israel. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.